Olá, eu sou Vanessa Sindara e está começando hoje o programa Folha da Saúde, o canal para quem busca novidades na área médica. Vamos trazer até você o jornalismo médico educativo, entrevistas, notícias, reportagens e debates. Nossa equipe leva a dúvida do público até os especialistas, que dão orientações e desfazem mitos. Nosso programa traz também os principais avanços da área médica. Como anda batendo seu coração? A mais de 100 por minuto? A menos de 50? A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas apontou que 50% das mortes ocasionadas por problemas cardiovasculares ocorrem subitamente. Elas acontecem a cada 5 minutos em todo o mundo. Nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Magalhães, que é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAD. Doutor, explica para a gente exatamente o que é a arritmia cardíaca. Então, qualquer distúrbio do ritmo cardíaco, seja ele para mais ou para menos os batimentos, configura uma arritmia. A arritmia ela envolve desde pacientes que não têm sintoma, são achados no exame, no eletro, por exemplo, mas os dois sintomas mais frequentes no portador de arritmia cardíaca são palpitações, a sensação do coração batendo rápido, e desmaios, que nós chamamos síncope. Então, esses dois sintomas são sintomas que devem levar o indivíduo a procurar um clínico, um cardiologista, e que chegue ao seu especialista para poder fazer uma avaliação mais adequada. A morte súbita pode ser a primeira manifestação, mas não é uma manifestação muito comum. Geralmente, o mesmo indivíduo que tem uma doença cardíaca ou nasceu com um defeito elétrico do coração, antes de ter a morte súbita per si, ele tem algum tipo de alteração, como palpitação, coração querer sair pela boca, principalmente ao esforço, ou tem uma série de desmaios. E quando você vai analisar o histórico familiar desses indivíduos que têm morte súbita genética, o pai, a mãe, irmãos, tios, avós, geralmente alguém parente do primeiro grau já teve algum tipo de evento. Agora, as arritmias benignas existem, são a maioria, felizmente, né? As arritmias que não morrem, mas que trazem uma redução da qualidade de vida, porque são indivíduos que têm palpitação, às vezes têm desmaio, vão para emergência, ficam internados, precisam tomar choque no peito, tomar remédio. E esses indivíduos, muitos deles têm alterações elétricas, arritmias passíveis de cura. A cura pode ser advinda de um procedimento chamado ablação por catéteres, que procura a origem do foco da arritmia dentro do coração, e esse foco pode ser cauterizado e ele pode ficar curado em 95% a 100% dos casos. E existe também a arritmia que é a mais comum no meio médico, chamado fibrilação atrial, que é passível de ablação, mas antes de se indicar a ablação, o paciente passa por uma fase de estágios de tratamento farmacológico. Então o indivíduo pode tomar 1 ou 2 medicamentos, ver se ele fica bem, e se ele não responder com o tratamento com remédio, aí sim ele pode ser submetido a um procedimento de ablação. E qual é o fato principal em relação à fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum? Apesar de ela não ser letal primariamente, mas ela está relacionada com um tipo de evento que é desastroso, que é a embolia. Então a fibrilação atrial ela pode provocar coágulos dentro do coração, esses coágulos podem migrar do coração para o cérebro, para a periferia, e dar o que o leigo chama de derrame. Então, apesar de não ser necessariamente letal, mas pode trazer sequelas muito dramáticas para o indivíduo. Quais são os casos em que o paciente precisa fazer o implante de um dispositivo? Os dispositivos, nós temos basicamente 3 tipos. Nós temos aqueles indivíduos que envelhecem, o sistema de condução elétrico do coração falha e tem o que nós chamamos de bloqueios atrioventriculares, que pode levar a desmaio ou mesmo a morte. Esses pacientes têm o coração bate com frequências cardíacas muito lentas. Então, o marca-passo, que é o dispositivo mais comum de implante, ele corrige esse tipo de alteração. Já os pacientes que têm arritmias graves, letais, chamadas taquicardias ventriculares, geralmente associados ou a doenças congênitas ou a doenças adquiridas como infarto e que se tornam corações com cicatrizes, esses indivíduos podem se beneficiar com o implante de dispositivo chamado desfibrilador implantável. São dispositivos que dão choque para reverter arritmias que o indivíduo possa ter. E a terceira categoria são chamados de ressincronizadores.
São marca-passos também implantados, só que com a função não só de estimular porque o coração está lento, mas para melhorar a função da contração do coração. Uma pessoa que usa esse dispositivo leva uma vida normal? Sim, praticamente normal. São poucas as limitações na vida social que o indivíduo vai ter. Algum tipo de exame, por exemplo, a ressonância magnética tem algum tipo de limitação. Prática de esportes competitivos no qual haja impacto, como futebol, vôlei, lutas marciais. Mas praticamente o indivíduo leva a sua vida normal, ao contrário, com melhora da sua qualidade de vida e com proteção, evitando a morte súbita. Muito obrigada pela entrevista, doutor. Não, nós aqui agradecemos. Em nome da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC, a gente queria colocar que todas essas informações são como objetivo único atingir o público leigo, no qual ele possa perceber o risco dessas arritmias e poder tratar. Então nós instruímos as entidades públicas, privadas, as instituições estaduais, municipais e federais, a comunidade médica em geral, para que se faça essa campanha ao longo do ano inteiro prevenindo as arritmias. A sua dúvida. Esse é o nome do quadro da TV Folha da Saúde que vai esclarecer todas as suas dúvidas. Tem se falado tanto de endometriose, eu queria saber mais sobre essa patologia. Doutor, primeiramente, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa o que é a endometriose. Pois não. A endometriose é uma doença inflamatória da pelve que se caracteriza pela presença de tecido endometrial que se desloca durante a menstruação para dentro da barriga da paciente. Esse tecido, o endométrio, é um tecido que normalmente reveste a cavidade uterina e prepara o útero para uma gravidez. Quando não há gravidez, esse endométrio precisa se regenerar, precisa se renovar, então ele é eliminado na forma de menstruação. Essa menstruação em algumas pacientes tem um destino que seria a cavidade, né? Lá, em algumas pacientes, esse endométrio pode grudar nos órgãos internos e, sendo esse tecido hormônio dependente, hormônio estimulado, ele passa a crescer dentro do abdômen também. Esse crescimento, em algum momento, vai levar a um sangramento, principalmente quando a mulher menstrua, né? Essa menstruação interna, né, que fica dentro do abdômen, causa um processo inflamatório importante que se destaca pela dor, né? Então, a mulher apresenta dor de cólica menstrual, é uma dor que sempre é de grande intensidade e sempre piora, né? Porque esse tecido vai se acumulando mensalmente dentro do útero, né? Esse acúmulo se dá normalmente atrás do útero, no fundo da vagina, então isso leva a um outro sintoma doloroso que seria a dor na relação sexual. Essa região também é onde passa o intestino, o reto e o sigmoide, são duas partes do intestino muito importantes, que levam a um outro sintoma da paciente, que é a dor ao evacuar, né, no período menstrual. Então é uma tríade muito comum, né, além de outros sintomas. O outro grande achado das mulheres com endometriose, que seria a infertilidade, tem explicação na mudança da anatomia, na inflamação que acontece dentro da pelve, nas mudanças hormonais e tudo mais. Tanto é que hoje nós vemos que a principal causa de infertilidade é a endometriose. Há alguma forma da mulher se prevenir dessa doença? Sim, uma vez identificado os fatores que podem levar a paciente a esse diagnóstico, por exemplo, nós sabemos que é uma doença familiar, né? Numa família, a filha de uma mãe, né, portadora de endometriose tem 8 vezes mais chance de ter endometriose. Uma vez identificado essa tendência familiar e a menina, nas suas primeiras menstruações, já começa com uma cólica além do normal, ela pode ser inibida, né? Se eu deixo a paciente ciclar, o ovário funcionar de forma rotineira, esses focos vão ser estimulados, vão crescer. Se eu inibir esses focos com o uso, por exemplo, de um anticoncepcional, eu vou ter uma inibição
uma tentativa, pelo menos, né, de que essa doença venha a crescer. E há uma faixa etária mais propícia para essa doença? Vai sempre se localizar desde a primeira menstruação, da menarca, né, até a fase onde a mulher entra na menopausa. E quais são as formas de tratamento? O tratamento vai depender muito do que nós estamos buscando. Se nós estamos buscando o tratamento da dor, nós podemos sempre tentar um tratamento clínico inicial, né? Nós temos o uso do anticoncepcional, como eu disse, o uso de anti-inflamatórios, o uso de analgésicos, né? De forma a tentar melhorar os sintomas dolorosos e ainda levar a uma inibição do crescimento da doença, né? Uma vez que o tratamento clínico não traz o resultado que melhore a qualidade de vida da paciente, a alternativa é o tratamento cirúrgico. Doutor, e além da infertilidade, se a endometriose não for cuidada, não for tratada, pode levar a problemas mais graves? Existem hoje identificados casos de mulheres na menopausa com endometriose de ovário que não foram tratadas, aparecendo uma quantidade maior de pacientes com câncer de ovário, né? E há alguma inovação no tratamento da endometriose? Olha, a primeira inovação do tratamento da endometriose foi a laparoscopia, né? É um método cirúrgico que nós introduzimos no país há uns 20 anos, né? Então, é aquela cirurgia que nós fazemos sem abrir o abdômen, né? Com aqueles furinhos, né? E agora, recentemente, nós estamos dando um passo à frente desta técnica laparoscópica com a introdução, então, do robô, né? Da cirurgia robótica. Após a cirurgia, a doença é curada? Não. Na cirurgia, nós conseguimos tirar os focos visíveis, né? Mas essa doença, ela tem vários estágios dentro do abdômen da paciente, desde uma simples célula até grandes nódulos, né? Os grandes nódulos a gente consegue ver e removê-los, né? As células não. Então, após o tratamento cirúrgico, nós vemos a necessidade de continuar inibindo aquilo que faz a doença crescer, que é o estímulo hormonal. Não aceite que a cólica menstrual é uma coisa normal, necessária. Não aceite isso. Não aceite a informação de que vai passar quando casar. Uma cólica incapacitante, você não precisa sofrer. Precisa de ser avaliada, precisa ser investigada e quase sempre você vai encontrar endometriose. Certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Eu sou o Diego, gostaria de saber do canal Folha da Saúde o que é hérnia de disco. O que é exatamente a hérnia de disco? A hérnia de disco é uma patologia, uma doença que acomete o disco intervertebral, que é a estrutura que fica entre uma vértebra e outra, entre o corpo vertebral e outro, que ela, como sintoma, ela significa um abaulamento do disco, uma ruptura do mesmo, levando a uma compressão de alguma estrutura neural, no caso uma raiz nervosa, que vai dar sintomas de dor, que pode ser uma dor localizada na coluna ou uma dor irradiada, dependendo do local onde ela acomete. Existem locais específicos na coluna em que ela aparece? O disco, como fazendo analogia, é como se fosse um amortecedor que dá mobilidade à coluna. Então, as regiões mais móveis da coluna, no caso a região cervical e a região lombar, são mais acometidas da hérnia de disco. É descrito também hérnia de disco da região torácica, mas são raras porque a caixa torácica confere à coluna maior estabilidade. Certo. A fisioterapia também faz parte do tratamento da hérnia de disco? Quais são os tratamentos? Sem dúvida, a fisioterapia, antes de você indicar a cirurgia daquela hérnia que tem um sintoma doloroso importante, sem a presença de um déficit neurológico, ou seja, sem a perda de força, sem a perda de sensibilidade, a fisioterapia deve ser sempre utilizada. E muitas vezes o paciente regride o seu quadro álgico associado à fisioterapia, ao tratamento medicamentoso, e o paciente se evita de ser encaminhado para o tratamento cirúrgico. Agora, uma das dúvidas de quem assiste a gente é a seguinte: fazer alongamento previne a hérnia de disco? Eu acho que qualquer método preventivo, como o fortalecimento
fortalecimento muscular, alongamento, controle de peso, preocupação com a postura, uma coisa ajuda a outra. Então, claro que o alongamento ajuda. Ele isoladamente não seria um método preventivo efetivo, isoladamente. Mas ele faz parte de um contexto de pequenas ações que ajudam na prevenção da hérnia de disco. E uma vez operada, a hérnia de disco pode voltar? E quando você faz a cirurgia da hérnia de disco, você tira geralmente o fragmento herniado, ou seja, o fragmento que saiu de dentro do disco. Né? É lógico que no ato cirúrgico você faz uma exploração do conteúdo intradiscal e aquilo com o tempo vai cicatrizar. Quando acontece isso, pode recidivar? Pode, mas é menos comum, já que o material herniado ele é o que estava presente dentro do disco. Ele já herniou uma vez, dificilmente aquela cicatriz vai permitir que ele hernie novamente. Uma outra dúvida de quem está em casa é pegar peso. Qual é a relação? Quando você faz um peso de uma forma incorreta, você aumenta muito a pressão intradiscal, ou seja, dentro do disco aumenta-se a pressão. Quanto mais flexão do tronco você faz. Consequentemente, a presença de alguma vulnerabilidade do disco, ou seja, uma fragilidade de uma região do disco, pode desencadear uma hérnia de disco, quando você aumenta a pressão dentro do disco. Certo, muito obrigada pela entrevista, doutor. Eu agradeço. Muito obrigado. Oi, meu nome é Nayara e gostaria de saber do canal Folha da Saúde o que é impetigo. Doutor, o que é impetigo? Impetigo é uma doença de pele causada por uma bactéria, também pode ser chamada piodermite, pereba, são pústulas, são feridas que pode dar em qualquer lugar do corpo e que tem que ser tratado com um certo rigor, porque pode trazer transtornos, pode trazer complicações para a criança, para o adulto, para qualquer idade. Nós podemos ter a piodermite. Essa doença é contagiosa? Sim, é uma doença contagiosa, inclusive você pode passar para outras pessoas, outras crianças, outros adultos, e você mesmo, coçando e passando a mão em outros lugares do seu corpo, também pode passar para você mesmo. Quais são os principais sintomas dessa doença? Então, você começa com uma vermelhidão, que evolui para uma pústula, para um pus. Se tem pus, tem infecção. Quais fatores levam ao aparecimento dessa doença? Geralmente, uma predisposição e uma pele não tão bem cuidada, não tão bem limpa. Também pode uma escoriação, uma coçadura, uma picada de mosquito, uma arranhadura, uma queda de bicicleta, qualquer agressão à pele que tirou um pouquinho daquela normalidade, a partir dali instala-se uma bactéria, essa bactéria cresce, se multiplica e aí vira a infecção. O não tratamento dessa doença pode gerar complicações mais graves? Pode. E aí eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque se você não trata essa bactéria, ela pode cair no sangue, dar uma bacteremia, e pode ir para a articulação, da artrite, ir para o coração, da cardite, ir para os rins, da glomerulonefrite, e são infecções gravíssimas que precisam de tratamento para o resto da vida. Como se prevenir do contágio dessa doença? Então, nós temos que cuidar bem da nossa pele, mantê-la limpa, e a qualquer sinal de agressão, e aí começou a aparecer uma ferida, temos que tratar. Então, se for uma lesão inicial, 1, 2, 3 lesões, pústulas, perebinhas, só uma pomada, só a limpeza, já resolve. Agora, quando essa infecção se alastra e fica o corpo todo com várias infecções de pele, além da limpeza, além da pomada, temos também que fazer uso de antibióticos. Muito obrigada pela entrevista, doutor. E não se esqueça, procure o seu médico para fazer o diagnóstico da doença e procurar o tratamento correto. A TV Folha da Saúde tem caráter educativo. Eu aguardo você no próximo quadro Qual é a sua dúvida? Será que os homens têm cuidado bem da saúde? No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A nossa repórter Tamires Peçanha esteve na 21ª Jornada Carioca de Urologia e conversou com o Dr. André Cavalcante, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber com que idade eu teria que começar a fazer exame de próstata, e se houvesse histórico de câncer na família,
Com que idade eu teria que começar? Todo homem ele deve ir ao urologista a partir dos 50 anos de idade. Se ele tiver fatores de risco, ele deve ir aos 45. Que fatores de risco são? História familiar do câncer de próstata e pacientes da raça negra. Na verdade, indo ao urologista, fazendo o exame de toque retal, fazendo o exame de sangue, você não previne o câncer de próstata. Na verdade, você dá ao paciente a possibilidade de um diagnóstico mais precoce, quando ele terá uma maior chance de cura com qualquer um dos tratamentos que seja optado. Gostaria de saber também, doutor, quais são os sintomas, como ele vai me demonstrar? Então, como ele é uma doença lenta, de evolução lenta, ele frequentemente é assintomático. Digo até, na enorme maioria das vezes ele não causa tipo de sintoma nenhum, por isso que todo homem deve ir ao urologista, independente dos sintomas, para poder fazer seus exames de rotina. Digo mais, não só os exames da próstata, o homem deve ir ao médico para se consultar. Existe uma dificuldade do homem de procurar atendimento médico, às vezes não só o urologista, mas o cardiologista, o endocrinologista, para poder fazer um controle da sua saúde. Uma das perguntas que nós recebemos, e são muitas, é com relação à alimentação. Isso interfere? Sim, não existe nenhuma suplementação alimentar que previna o câncer de próstata, mas uma alimentação saudável, pobre em gorduras animais e rica em vegetais, ela com certeza previne câncer de próstata, já está provado. O maior exemplo disso é que os estudos que observam populações japonesas que mudaram para os Estados Unidos, então passaram de um hábito alimentar mais saudável para um hábito alimentar menos saudável, que é a comida industrializada americana, diria até a comida das grandes cidades do Ocidente, esses homens passam a ter maior incidência de câncer de próstata. Então, vida saudável, alimentação saudável, atividade física, não fumar, evitar a ingesta hídrica, são todos fatores que previnem o câncer de próstata. E doutor, dependendo da faixa etária, o tipo de tratamento é diferente? Sim. Se o paciente é mais novo, a gente tem que ser mais agressivo e indicar com mais frequência os tratamentos cirúrgicos. Para o paciente mais idoso, e dependendo aí não só da idade, mas do tipo de tumor que você tem na biópsia, se é um tumor mais agressivo ou não agressivo, existem hoje vários tratamentos alternativos à cirurgia. Um deles é observar, é o que a gente chama de vigilância ativa, é você ficar vendo se esse tumor com o tempo ele vai mudar de padrão, e aí sim postergar o tratamento mais agressivo. E aí tem outros, como a radioterapia externa, a braquiterapia, a crioterapia, a ultrassom de alta energia. Então tem hoje uma série de tratamentos para essa população, que a gente pode, na verdade, hoje, a gente tem condições de selecionar qual o melhor tratamento para o paciente, levando em conta expectativa de vida, desejo do paciente, idade do paciente e tipo de tumor. E estágio aonde ele é diagnosticado. Se já é diagnosticado como uma doença localizada ou uma doença mais agressiva. Certo. Doutor, você citou que os exames devem ser feitos a partir dos 50 anos de idade. Mas qual é a periodicidade? De quanto em quanto tempo? Então, o padrão é um ano. Tá? A gente tem hoje já algumas sociedades colocando que em alguns casos pode ser um período até de 2 anos. Também há casos que pode ser que a gente deve fazer a cada 6 meses. Então, o padrão é um ano. Determinadas modificações no tipo de acompanhamento vai depender do urologista vendo esse paciente. Um exemplo é um paciente que ele vai para o urologista com 40 anos e quer fazer um exame de próstata. Você vai fazer, obviamente, mas esse paciente ele não está na idade de começar, ele não tem história familiar. Você pode dizer para ele, não, se os exames são normais, retorne aqui daqui a 2 anos ou 3 anos. Vai depender de como você avaliar esse paciente. O outro lado é um paciente que já chega e de cara tem um PSA muito alto. Você está em dúvida, você teve que fazer uma biópsia, essa biópsia veio negativa, talvez seja um paciente que você vai acompanhar até de 3 em 3 meses. Mas o padrão é uma visita anual. Certo, muito obrigada pela entrevista, doutor. De nada, é um prazer falar com vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Até semana que vem, no TV Folha da Saúde, com mais do jornalismo médico educativo.